I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Transtorno de ansiedade não é frescura. Síndrome do pânico não é brincadeira. Depressão, ela mata. Se você conhece alguém que tem algum desses tipos de doença, apoie, ajude a levantar, dê a mão amiga. É a hora que ela mais vai precisar de você. Então, assim, apoiem-se uns aos outros e amem. Amem incondicionalmente. I'm begging, please, just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that you're... Salve Maria Santíssima, aqui é o missionário Lucas. Bom dia, boa tarde, né? Que já tá com a tarde vindo. Galera, hoje vim falar sobre um assunto que a maioria das pessoas tem. Eu fiz a pesquisa, mais de 35 mil pessoas têm esse problema no mundo, que vivem com esse problema. O problema se chama a ansiedade da pessoa. Eu falta morrer de ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansioso mesmo. Eu sou uma pessoa muito ansioso. Eu não posso ir numa igreja direito, se eu entrar na igreja já fico com as minhas mãos geladas, já fico suando, o coração acelerando, falta de ar, cardíaco, boca seca, pessoa sensação de morte. Galera, a ansiedade, ela acaba com o ser humano. A ansiedade acaba com o ser humano. A ansiedade, eu boto a ansiedade, a doença da tristeza. Não somente a ansiedade, depressão, todo tipo de doenças mentais que tem no mundo. Hoje no mundo, hoje é muito apresentada a ansiedade. Só nos Estados Unidos tem mais de 35 mil ansiosos. Aqui no Brasil tem muitos, mais de milhões de ansiosos tem no mundo. Aonde eu vou, vou renovar a receita, tem muitas pessoas tomando remédio controlado nesse tempo. Só que, galera, hoje em dia a pessoa diz, mas a ansiedade... Só a ansiedade você tem que se controlar. A ansiedade você tem que se controlar, mas não é só assim não. A ansiedade é uma coisa que vem de repente. A ansiedade é uma coisa que a pessoa tá tudo bem com a gente, mas a pessoa tá tudo bem com a gente, a pessoa tá no campo, a pessoa tá na igreja. De repente tem aqueles pensamentos ruins, aquela mal-estar, a pessoa passa mal, o coração acelera, a pessoa fica suando as mãos, fica aquele medo, falta de ar, o estômago da gente fica revirado, a pessoa fica com falta de ar, aquele desespero, aquele momento de trevas. Eu chamo ansiedade no momento de trevas. A pessoa fica todo nervoso, assim, e a pessoa dá vontade logo de sair daquele lugar correndo, a pessoa dá vontade de se deitar. Não só acontece com as pessoas, acontece até com o padre também. O relato do padre Fábio de Mello, o relato do padre Marcelo Rossi, que também passou por crise de ansiedades. O padre Fábio de Mello, ele teve uma crise dentro do avião. Ele disse que estava tudo bem com ele, de repente começou sentir uma palpitação muito forte no peito, com aquela vontade de chorar, aquela vontade de desabar. Ele disse que se escondia até debaixo da cama, porque tinha tanto medo de ansiedade, estava tão atacando ele.
que ele ficou todo sufocado, recorreu à mãe, a um padre. A um padre daquele é padre, mas todos nós passamos por momentos de trevas, todas as pessoas passam por momentos difíceis, mas Jesus diz, em Mateus 6, vou botar aqui Mateus 6, 25 a 30, Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos o que vocês vão comer, beber, vestir. Não pergunteis o que nós vamos beber, comer ou vestir. Não se preocupei com comida, bebida, o que vocês vão comer. Então não pergunte o que nós vamos comer ou beber, ou como nós devemos nos vestir. Jesus diz só aqueles que não têm fé falam sobre essas coisas. Jesus mandou nós olhar os passarinhos, olha as aves do campo. As aves do campo, elas não trabalham, mas o próprio Deus não alimenta elas. O próprio Deus ela não traz comida para elas. Ela nos alimenta. Aí Deus não vai alimentar vocês. Olha os lírios do campo, como brilha, como é bonito. Nem Salomão, com toda a sua glória, não se vestia como o lírio deste. Ele não vestirá vocês. Vocês têm tanta pouca fé. Jesus diz, vocês têm tanta pouca fé. Só aqueles que não têm fé se preocupam com isso. Deixa que o dia de amanhã Deus cuide disso. Somente aqueles que não têm fé se preocupam com essas coisas. Vocês devem procurar o reino de Deus. Vocês devem procurar as orações. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos que vocês vão vestir, vão comer, vão beber. Afastai a ansiedade para longe do nosso coração. Afastai a ansiedade, todo tipo de depressão, todo tipo de coisas ruins que possa abalar nós, que possa atingir a nossa mente. Deixa de se preocupar com coisas que você não é da conta, não é da sua vida. Não se preocupe com as coisas que você não pode resolver. Não se preocupe com as coisas que você não pode dar jeito. Não tenha preocupações vãs. Tem muitas mães por aí que se preocupam com seus filhos, que não dorme direito, que passa horas e horas acordado, preocupado com seus filhos, e o filho na gandaia. O filho chega e está tudo bem, a mãe fica sufocada, morrendo de ansiedade. Não se preocupe com quem não quer, com quem não liga. Se ele não liga para a vida dele, você não deve se preocupar. Não se preocupe também com o problema dos outros. Não se preocupe com problemas que você não pode resolver. Se você não pode resolver, você bota na mão de Deus. Mas não bote na sua cabeça, afaste essas preocupações da sua cabeça. Afaste essas preocupações da sua mente. Não bote nada na sua mente que possa te atingir. Porque a ansiedade não é brincadeira. A ansiedade é uma coisa séria, a ansiedade é uma coisa que só o poder de Deus pode tirar. Aí você fica muito ansioso, fica com o coração acelerando, fica com palpitação no coração, fica com ataque cardíaco, fica com suor, aquele desespero, você está acabando. E a pessoa que você se preocupa não está nem aí. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com o seu bem-estar. Bem que seja um filho, mas se preocupe com a sua vida. Não andeis ansiosos por coisas que você não pode resolver. Você dá conselho, não atendeu? Conselho a pessoa dá. Eu não estou dizendo que nenhuma mãe não deve dar um conselho ao seu filho. Você dá o conselho. Se quer, tudo bem. Se não quer, não tem problema. Tem muita gente que se leva à morte
Depressão. A depressão já tirou vida de muitas pessoas. A depressão, ansiedade, todo tipo de problema na mente não é brincadeira. Todo tipo de problemas na mente não é brincadeira. Não andeis ansiosos com preocupações em vão. Não andeis ansiosos por coisas que vocês não dão jeito. Tudo vai se resolver. Deus está para isso. Bote na mão jogue sobre ele todas as ansiedades, todas as preocupações, que ele vai dar um jeito. Deus mandou lançar as suas ansiedades, jogue tudo para ele, as suas ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos o que vocês vão vestir, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Jesus, ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por nós, por nossos pecados. Jesus morreu na cruz. Eu sei que nós, assim, a gente tem que correr atrás sim da nossa vida. A gente também não vamos ficar só esperando. Não, nós temos que correr atrás. A gente tem que arrumar um emprego bom. Um empreguinho bom que ganhe bem. Nós temos o nosso dinheirinho, nós temos a nossa casinha boa. Tá tudo bem. Mas quando tiver num momento difícil, não fique se preocupando, não fique botando preocupação na cabeça que você vai se adoecer. Essas preocupações geram ansiedade, gera depressão, aí pronto. Quando a depressão entra, querido, é só um milagre de Deus. Quando a ansiedade entra, é só um milagre de Deus. A Bíblia é bem clara. Não andei ansioso por coisa alguma. Assim, sob a oração e súplica de nosso Senhor Jesus Cristo. Não andeis ansiosos, que vocês vão comer, beber, vestir. Olha os lírios do campo, eles não crescem, eles não fiam. Até mesmo Salomão, que toda a sua glória não se vestia como ele. Deus não vai vestir vocês. Olha os passarinhos do campo. Mas o Pai Celestial os alimenta. Eles não alimentarão vocês. Vocês têm tanta pouca fé. Só aqueles que não têm fé se preocupam com essas coisas. Deixe para amanhã se resolva. Não andeis ansiosos, não andeis depressivos, não andeis todo tipo de doenças mentais. Esses problemas de ansiedade não é brincadeira. Eu tenho ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não é porque a pessoa vem, ah meu Deus, aquela pessoa lá, ela não vai se preocupar com quem fala de você. Não vai se preocupar com quem fala de você, com quem fala da sua vida. Isso não é isso, você não deve ligar para quem fica falando de você. Se você falou de alguma pessoa, falou de você, é porque ela tá com inveja de você. Não se preocupe com tudo nem nada, nem com o marido que fica falando besteira sobre você. Não se preocupe com nada. Não bote na cabeça coisas que vai te prejudicar a sua mente. Não se preocupe com o vizinho que fica fofocando sobre a sua vida. Não se preocupe com o vizinho que fique falando de você. Não bote na cabeça que sogra não gosta de você, que pai não gosta de você, que mãe não gosta de você, que filho não gosta de você. Se preocupe primeiro com a sua saúde, com a sua vida. Deus está para isso. A ansiedade é uma coisa que a pessoa bota na cabeça, mas não sai mais. A pessoa diz que doença para entrar é fácil, mas para sair o que é? Doença a pessoa só basta pegar um sereno. A pessoa fica gripada, mas para sair, pelo amor de Deus. Muitos profetas também ficaram abalados com isso. O profeta Elias, quando sabia que essa era aquela mulher que ia matar eles, que queria se matar, ficou tão abalado.
de Isabel, que estava ameaçando o profeta Elias, e o profeta Elias ficou abalado com isso. Muitos profetas também ficam abalados. Mas só nós orar a Deus, que peça, meu Deus, dê tudo certo na minha vida, dê para mim a poder arrumar um emprego, dê para mim sustentar a minha família, dê para mim resolver as coisas, as situações difíceis que estão lá em casa. Bote tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz que ele venceu o mundo. Nada é impossível para Deus, nem mesmo doença, nem nada, nem doenças. Isso não é nada nas mãos de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos que vocês vão vestir, vocês vão comer, vocês vão beber. Ansiedade, eu tenho ansiedade, eu não... Tem vezes que eu sou um homem de fé, mas tem vezes que eu não controlo a ansiedade. Ela chega em mim de repente, eu estou bem aqui em casa, aí quando basta eu sair para algum canto, alguma igreja ou na rua, já começa a ficar com as minhas mãos suadas, com aquela coisa ruim, com aquela falta de ar, aquele ataque cardíaco. Isso é uma vida triste. Nós temos que orar a Deus. Sim, nós temos que precisar também dos medicamentos, né? Dos medicamentos, Deus deixou a medicina. Deus deu o dom para o médico. Hoje foi esse texto da palavra de Deus foi falando sobre ansiedade. Mateus 11, de 25 a 30 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Lance sobre ele toda a sua angústia, toda a sua tristeza, toda a sua depressão. Que ele é manso e humilde de coração. Eu prefiro agora, em nome de Jesus, aquele que tem qualquer problema de ansiedade, qualquer problema de depressão, qualquer problema de todo tipo de doença mental, que cai agora em nome de Jesus. Que se quebre agora todo tipo de armadilha, de todo tipo de doenças, de todo tipo de angústia, todo tipo de doenças mental agora que se quebre em nome de Jesus Cristo. Está bem em mim, meu Deus. Quebre todas as minhas ansiedades, quebre todas as ansiedades que a minha mãe, todas as ansiedades que tem no mundo, todas as ansiedades que tem na minha família, que se quebre agora em nome de Jesus. Em nome do sangue de Jesus, todo tipo de doenças mentais vai cair agora em nome de Jesus. Pois é, galera, este foi o vídeo falando sobre a crise de ansiedade, transtorno de pânico, todo tipo de doença. Mas tenha fé em Jesus. Jesus diz: não andeis ansiosos que vocês vão vestir, que vocês vão comer ou beber. Deixa que Deus se preocupe com essas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Assim, a oração e a súplica do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica agora com os textos da Bíblia. Fica agora com os textos da Bíblia que eu vou botar aqui sobre a ansiedade. Que eu vou botar a palavra de Deus falando sobre a ansiedade. Eu falei, mas eu vou botar os textos da Bíblia. Fica agora com eles. E deixa o seu like, compartilhe este vídeo. Assine o sininho de notificações, é nóis. Em breve faço outros vídeos. Siga no meu outro canal também. Meu canal, eu tenho dois canais. Canal Santa Gema Galvânico Lucas. E o canal Imagem de Deus. Eu estou botando vídeos. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E é nóis. Tenha fé em Deus que você vai se libertar de todo tipo de depressão. Fica agora com o canal. O problema é o que a ansiedade gera. O problema é o que vem depois. E eu não estou falando de algo que não sei. Eu estou falando de algo que quando eu abro as minhas redes sociais, quando eu abro o meu direct, ou quando alguém me encontra, é o que eu escuto. Síndrome do pânico, depressão, pessoas angustiadas, pessoas amargas, não estão mais vivendo, estão sobrevivendo. Não estão no passado, não estão no presente, não estão no futuro. Estão em lugar nenhum, estão no limbo da vida. Tentando imaginar, tentando explicar, tentando confabular o que vai ser. Então não vivem nada, vazias no tempo. E é por isso que os hospitais psiquiátricos lotam. E é por isso que
todas essas doenças psicossomáticas aumentam cada dia mais. O meu conselho para você não é deixa de ser ansioso, porque isso é difícil. Agora é conheça Jesus. Conheça Ele de verdade. Olhe para Ele de verdade. Sinais que a ansiedade começou a afetar seu físico. Primeiro, queda capilar mesmo usando os melhores produtos para cabelo. Segundo, sono desregulado, como insônia antes de alguns episódios importantes como eventos e reuniões. Tudo isso se caracteriza como transtorno de ansiedade. Terceiro, medo de falar em público. Basta pensar em falar em público que alguns sinais como mãos geladas, falta de ar e respiração ofegante. Quarto, você ver perigo em tudo, enxerga o perigo fora de proporção, temem e evitam muitas situações comuns por medo e ansiedade em excesso. Quinto, preocupações em excesso geralmente possuem preocupação constante com o futuro. E isso leva a dores de cabeça, estresse e angústia. Sexto, medos irracionais, medo de perder algo, de não ser bom o suficiente, medo do fracasso, pânico em ficar só ou não ser aceito pelos outros. Mesmo com tudo isso, a modelo Malaya desenvolveu um distúrbio de ansiedade. O vídeo gravado mostra Karina no meio de uma crise. As pessoas tentam ajudar Karina. A modelo está ofegante. Alguém pergunta: "Você me ouve?" Ela responde que sim. Karina tenta respirar com calma. Fisicamente, ela está bem. Mas durante a crise, a modelo tem a sensação... Eu sou o Dr. Maurílio, maior especialista para vencer a ansiedade e depressão do Brasil. Você que está aqui no TikTok, quer fazer o teste gratuito de ansiedade, basta vir no início do meu TikTok, debaixo da minha foto, tem um link. Você vai clicar ali para você fazer o seu teste de ansiedade. Essa é a mente de uma pessoa que sofre com ansiedade. Imagina cenários catastróficos. Se preocupa demais com o futuro. Revive o passado constantemente. Pensa que tem culpa por tudo que acontece ao redor. Se preocupa demais com o que não pode controlar. Tem constantes pensamentos negativos. Sempre esperam o pior. On another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all. O pior é quando alguém fala assim: "Ah, essa sua ansiedade é só coisa da sua cabeça." Como se a pessoa ansiosa não soubesse disso. A pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ela sabe que é só uma coisa da cabeça dela. Pelo menos a maioria sabe. Só que ela não consegue controlar a cabeça dela. Quando os pensamentos catastróficos vêm, ela se perde neles. Aí o medo, o pânico vai tomando todo o corpo da pessoa. É uma coisa da cabeça, mas que se manifesta no corpo e ela não tem controle. Quando alguém diz que a ansiedade é só coisa da cabeça da pessoa, primeiro, ela não entende. Segundo, ela só piora o quadro do ansioso que continua sem saber o que fazer. Então, se você quer mesmo ajudar uma pessoa com ansiedade, você precisa conhecer e dominar algumas técnicas, algumas estratégias eficazes para, na hora que a pessoa estiver numa crise, por exemplo, você possa agir mais e falar menos. Porque geralmente falar muito desses momentos só atrapalha. É melhor menos opinião e mais atitude.
Nunca julgue alguém que tem ansiedade. Você sabe o que é reviver o passado o tempo todo? Pensar que se tem culpa em tudo aquilo que acontece ao seu redor? Se preocupar demais com aquilo que não se pode controlar? Pensar só coisas negativas? Esperar sempre o pior? Se preocupar demais com o futuro? Eu acredito que a ansiedade é a mistura de duas dores terríveis. A primeira é a dor física. É o corpo respondendo às inseguranças e às incertezas. O não sei se continuo lutando ou desisto de tudo. E a segunda dor é a pior. É a dor da incompreensão. É ouvir que se está com frescura, que só quer se chamar a atenção, que precisa acordar para a vida. Os 4 principais sintomas da ansiedade que você deve conhecer. Um ataque cardíaco, a pessoa que sofre de ansiedade. Pode ter alteração no ritmo cardíaco. O coração parece que vai sair pela boca, muitas vezes ocasionado pelo excesso de estresse. 2. Tontura. As pessoas com ansiedade costumam se queixar de tontura, chamado de vertigem postural fóbica, que é sentida em situações específicas como lugares muito movimentados ou lotados, associado a medo de sair de casa, medo de cair, medo de passar mal. 3. Cansaço. O cansaço fica mais intenso quando acontecem as crises recorrentes de ansiedade. 4. A falta de ar. A pessoa fica com falta de ar quando fica nervoso e estressado. Pessoas com ansiedade ficam com falta de ar constantemente e pode vir acompanhada de palpitação. Então, se você está apresentando algum desses sintomas, procure um médico o mais rápido possível para investigar melhor. É diagnosticar se é somente a ansiedade mesmo, ou se tem algum problema cardíaco. Também curta, compartilhe e me segue para mais. E um dia me disseram que ansiedade é falta de Deus. Eu vou te contar um pouquinho sobre como que funciona a ansiedade. Pelo menos para mim, né? A maioria das pessoas que sentem e sofrem com ansiedade pensam mais no próximo do que nelas mesmas. A maioria das pessoas que sofrem com ansiedade conversam com Deus toda santa noite, na intimidade, implorando por felicidade e paz. Uma pessoa que sofre com ansiedade sente extremo desconforto em deixar outra pessoa mal. E quando acontece, ela passa a noite toda remoendo isso na cabeça e se culpando pela situação, mesmo que nem tenha culpa. As pessoas que sofrem com ansiedade são sensíveis e qualquer gesto de carinho já deixam extremamente felizes. Não preciso de muito, sabe? Apenas de amor. Então não julgue. A ansiedade afeta todos os tipos de pessoa, não importa como. A ansiedade ela pode paralisar uma pessoa. E sempre me pergunto, Thiago, qual é o passo a passo para curar a ansiedade? Como é que eu posso fazer para sair disso de uma vez por todas? Tem um poeta espanhol chamado Antônio Machado que ele fala um negócio interessante. Ele fala assim: caminante, no hay camino, se hace caminho al andar. Que quer dizer, caminhante, não existe um caminho. O caminho se faz ao caminhar. É claro que existem ferramentas e métodos terapêuticos para a saída desse tipo de transtorno. Mas se há um passo mais fundamental do que qualquer outro, é a pessoa não deixar que a ansiedade paralise ela. Ela precisa enfrentar isso com coragem, porque ninguém pode percorrer um caminho sem caminhar. É como o poeta falou, não existe caminho, o caminho se faz ao andar. Como anda a sua cabeça nos últimos tempos? Será que você tem dormido mal, vive estressado, preocupado com o futuro, a ponto disso atrapalhar a sua qualidade de vida? Isso tem nome: ansiedade. E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o nosso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, somos quase 19 milhões de brasileiros com essa doença, que só piorou na pandemia, mas que felizmente tem tratamento. O primeiro passo é prestar atenção em você. Estreia agora Parada Obrigatória Vencendo a Ansiedade, com o Dr. Drauzio Varela. É hora de dormir. O seu dia transcorreu normalmente. Ao deitar a cabeça no travesseiro, a sensação deveria ser esta: não há motivo nenhum para grandes preocupações.
Fazia os exames e não dava nada, não dava alteração, não dava nada. Não tinha problema no coração, não tinha problema em nenhum indicador meu do exame de sangue, então estava tudo certo. Eu já tive paciente com 78 tipos de exames e que não apareceu nada. Mas você, que não tem nada, abre o olho no meio da madrugada. Parece que eu assusto, alguma coisa me chacoalha. Eu fui acordado por uma palpitação muito forte. O coração dispara. Eu senti as paredes do quarto me fechar. Dor no peito, falta de ar. Eu puxo o ar e o ar não vem. Tá me dando falta de ar, nem é por causa da máscara. Gera aquela confusão. Essa falta de ar é porque eu tô com Covid? Vem o medo de algo pior, fulminante. Várias vezes meu pai vinha aqui de madrugada me levar para o hospital. Eu tava passando mal, que eu pensava que era coração. Fui parar no pronto-socorro com sintomas de infarto, já achando que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E a pessoa acha que vai morrer nessa hora. Ela tem a nítida sensação de que ela vai morrer, que ela vai apagar e que acabou. Terceira vez que eu fui, em seguida, aí a médica falou, peraí, eu vou te encaminhar você para um psiquiatra, que o seu problema é a cabeça. Os sintomas são intensos e reais, mas na hora do exame não estão mais lá. Essa dificuldade em descobrir o que está realmente acontecendo atrasa a busca por tratamento. E o problema só cresce. Desde 2017, nosso país tem os maiores índices de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Já eram quase 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida. E aí veio o coronavírus. Nós temos uma população adoecida e o período da pandemia agravou isso para todos. Os rituais constantes de limpeza e asepsia, o isolamento social, o medo do contágio e as mortes crescentes formaram uma combinação explosiva para desencadear transtornos mentais e piorar a situação de quem já sofria com eles. Com a pandemia, aí complicou tudo, porque o que acontece? Eu não tive mais acesso a consultas. Eu comecei a ficar em desespero. Aí eu não conseguia dormir, eu estava comendo muito. Quando fechou tudo, eu comecei a ter a diarreia e não consegui mais dormir. O pânico veio muito forte. O Ministério da Saúde vem conduzindo uma pesquisa para avaliar a saúde mental dos brasileiros. A primeira etapa foi realizada nos meses de abril e maio. Mais de 17 mil pessoas em todo o país participaram do estudo. O resultado mais alarmante: 86,5% dos entrevistados estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade patológica. E aí a gente precisa pensar que a pandemia, ela já nos encontrou em situações muito difíceis, né? Então a gente já tinha uma recessão que é anterior à pandemia. A gente teve pessoas que perderam familiares com o Covid. Nós tivemos pessoas que perderam o trabalho, ficaram desempregados, com família para sustentar. Então são muitos fatores, não só os fatores biológicos, que nós sabemos que são fundamentais. No meio da pandemia mandaram embora. Então isso que eu acho que ajudou mais ainda a agravar a situação. Todo mundo sabe o que é estar ansioso. A ansiedade normal costuma anteceder eventos importantes. Uma prova difícil, uma entrevista de emprego, uma viagem. Em nosso cérebro há circuitos de neurônios que dão ordens para disparar substâncias químicas nessa hora. A adrenalina é um exemplo. Para que nós fiquemos em estado de alerta, preparados para enfrentar a situação adversa. Esse circuito de ansiedade se conecta com outras regiões no tronco cerebral e aí nós temos as áreas responsáveis pela taquicardia, pela respiração ofegante, pelos suores que a gente fica nas mãos quando a gente tem ansiedade. A ansiedade vira patológica quando esse sistema é ativado de forma frequente, intensa e desproporcional, inclusive em ocasiões banais. Agora que está chegando a hora de eu fazer minha unha e colocar os cílios,
veio sintomas super, com o peito apertado, coração acelerado, a boca seca. Tá me dando falta de ar, nem é por causa da máscara. Tem que esperar, né? Quer parar um pouquinho? Não. Meire tem 51 anos. Já criou seus 2 filhos. É muito dedicada ao trabalho como recepcionista e apaixonada pelo namorado, o Anderson. Brincalhona e divertida, Meire convive há décadas com uma inimiga invisível e cada vez mais invasiva. Existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade mais comum é que a gente chama de ansiedade generalizada. Só o fato de sentar e ter que esperar e eu quero às vezes atropelar. Vai logo, não faz, vai logo. São aquelas pessoas que se dizem estressadas. A ansiedade generalizada transforma qualquer novidade num abismo de preocupações. Estou aqui na empresa esperando meu namorado vir me buscar porque a gente vai ver um apartamento agora. A gente já tinha um tempo já que a gente estava pensando em comprar um apartamento e agora ele marcou com um corretor, me avisou agora de manhã e agora que está chegando a hora de sair já está me dando falta de ar. Comecei a tossir porque o ar não vinha. Ele tá animado e eu tô tenso. A vida é bela. Elas ficam preocupadas com as possibilidades negativas. Então, por exemplo, eu convido você para viajar e estou muito feliz com a viagem e tal, mas você já fica preocupado. Será que vai dar certo? O avião vai atrasar? Eu vou conseguir chegar na hora certa no aeroporto? Ô Dani, vê se a Sibeli tem ovo aí, já foi para cozinhar aí para mim, por favor. Quando a pandemia parecia dar uma trégua, os amigos da Meire marcaram uma pizza. Mas para ela, até a diversão vira problema. E não por causa do coronavírus. Eu tava preocupada com esse ovo, que não ia dar tempo de eu cozinhar. Fica calma, vai dar tudo certo. Neste mesmo dia, na hora do almoço, Meire teve uma crise dentro do supermercado. A gota d'água foi por um punhado de ovos. A Meire está desesperada porque ela quer fazer as coisas muito rápido. Ela quer já agilizar, comprar, fazer, pedindo para as pessoas fazerem algumas coisas. E tem tempo para isso. Aí chorou, me ajuda, eu não sei por que estou assim, o que está acontecendo. Meire tinha combinado de levar ovos cozidos para a pizza. E a ansiedade a fez pensar que não conseguiria cumprir o prometido. Acabou pedindo para uma amiga adiantar a tarefa, que levaria no máximo 10 minutos. Se eu tô aqui numa festa que é pra eu curtir, eu já tô pensando no amanhã. Aí, ansiosa já pra chegar o amanhã. Aí, quando chega o amanhã, eu já tô preocupada com a semana que vem. Então, eu não curto o momento. Aí, quando vejo, já passou e eu falo, nossa, o que eu fiz? Aí, desaba a chorar. Cenas como esta ficaram corriqueiras. Calma. Deixa eu pegar uma aguinha. Mãe, deixa eu pegar uma aguinha. Realmente eu consigo controlar as crises. Mas agora ela tá vindo uma atrás da outra. Quanto tempo leva essas crises assim? Desde que elas se instalam até você chorar e ficar livre delas mesmo? Quase 1 hora ali eu sofrendo. Eu não quero falar o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Aí eu fico segurando até eu soltar. Aí a hora que eu solto, aí eu choro. Aí passa. Tem um estado de nervo que você não... Nossa, parece que você vai ter um treco. Luiz é motorista de ônibus em São Paulo, mas não está em condições de trabalhar. Quando eu passei mal, eu não tinha aquela noção se eu ia subir na calçada ou se eu estava longe, entendeu? Ali ficou feio, ali ficou um negócio ruim. Ele estava apresentando crise de ansiedade, né? Que impossibilita ele de voltar às funções que ele fazia antes. Muito nervoso, irritado, sabe? No trânsito.
Nossa, muito ruim. Crise de choro, sabe? Ele tem uma responsabilidade grande, né? Então não tem como a gente manter um paciente com uma crise de ansiedade dirigindo um ônibus. Entre os transtornos mentais, a ansiedade é a terceira principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Luiz já estava de licença quando a pandemia começou. Já estava afastado desde outubro. Aí o médico que eu estava fazendo tratamento, ele pediu a prorrogação para continuar o tratamento, que ele falou que seria no mínimo de 1 ano, né? E marcaram a perícia para o dia 1º de abril. Só como entrou a pandemia, eu liguei, eles falaram que não teria perícia. Sem perícia presencial, o segurado não pode receber o benefício. As agências do INSS fecharam em março e a abertura já foi adiada 3 vezes. Eu recebi até junho, né? Depois eles cortaram o meu benefício e alegaram que eu já tinha que ter ido trabalhar. Aí eu tô aí, já estou indo para 4 meses sem receber nada, sem renda, né? E a situação tá difícil, tá cada dia mais complicado, né? Lucilene teve que segurar as pontas da casa do jeito que dava. O que eu faço? Olha, dá para pagar tantas contas. Aí aquelas que eu deixei de pagar naquele mês, eu vou e pago no outro mês. Foram meses sem conseguir marcar a perícia do INSS e sem as tão necessárias consultas com o psiquiatra. Durante esse período sem acompanhamento médico, ele teve muitas crises. E assim, não é fácil lidar, né, quando eles têm a crise, porque para ele tá falando normal comigo, só que ele não tá, ele tá gritando, ele tá agitado. Aí às vezes eu tenho que falar, calma, fica aí, vou dar uma volta e depois a gente fala. Essa noite eu não dormi muito bem, não sei, acho que é preocupação. Você pensar nas coisas, né? Em nota, o INSS informou que Luiz parou de receber o benefício porque não pediu a prorrogação pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, que exigia também um atestado médico confirmando a necessidade do afastamento. Os peritos do INSS começam hoje em todo o país uma série de vistorias nas agências. Eles dizem que só voltam ao trabalho depois de ter certeza que todas as normas de segurança contra a Covid foram cumpridas. No dia 5 de novembro, levando uma pasta de documentos e laudos, Luiz conseguiu uma consulta com a perícia do INSS. Aí ela olhou a documentação toda e falou que acredito que eles vão já conceder o benefício. Ai, graças a Deus. Tomara. Domingo que vem, vamos acompanhar a Meire e o Luiz na busca por um tratamento eficaz. Eu não quero sofrer mais, não quero sentir isso todos os dias. Nos casos de ansiedade, a psicoterapia é extremamente importante. O que o SUS precisa fazer para atender a essa imensa multidão de brasileiros ansiosos? Vamos falar também de outros transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico e o estresse pós-traumático. O lado bom é que existe um diagnóstico e existe um tratamento para isso, então ninguém precisa sofrer em silêncio. E você vai descobrir em que casos a medicação se torna indispensável. Até lá! E no nosso site tem conteúdos inéditos. Lá você encontra um mapa detalhado com hospitais e unidades de saúde do Brasil inteiro que estão preparados para atender casos de ansiedade. Tem também um teste feito por especialistas que ajuda a entender se você tem ansiedade e em que grau. E o Dr. Drauzio Varela é o convidado do nosso podcast que já está no ar. O Padre Fábio de Mello também participou. Ele conta como aprendeu a lidar com as crises de ansiedade. Tudo isso já está disponível em g1.com.br/fantástico. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. As palavras de Jesus nesse trecho do Evangelho parecem um tanto enigmáticas. Afinal, quais são as coisas que o Senhor escondeu aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos? A chave para compreender essa estranha palavra de Jesus se encontra nos textos anteriores a este, pois Jesus falava antes da condição de João Batista como profeta e precursor, e das reações ao ministério de João e ao seu próprio. Aqueles que, diante da vida austera de João, o julgaram endemoninhado, embora fosse reconhecidamente profeta, porque não comiam nem bebiam, também se voltam contra Jesus pelo motivo oposto, e o chamam de comilão e beberrão. A mesma ideia foi expressa na imagem das crianças, que sentadas na praça não dançam quando há música e não choram quando são cantadas canções de luto. Além disso, o texto contrasta com as inventivas contra as cidades da Galileia, para onde, após seu discurso missionário, Jesus partiu, a fim de ensinar e anunciar a boa nova do reino. A censura a essas cidades se dá pelo fato de não se arrependerem, apesar de Jesus ter realizado ali a maior parte de seus milagres. Há uma resistência a acolher os enviados de Deus. Há certo embotamento da mente para reconhecer neles a qualidade de enviados de Deus. É disso que Jesus fala quando diz que o Senhor escondeu estas coisas aos sábios e entendidos. Aos que assim se consideravam, não restava nada a aprender, a conhecer. Para os pequeninos, tudo é motivo de alegria e aprendizado. Só Jesus conhece inteiramente o Pai. Portanto, só Ele é capaz de revelar o próprio Deus e seus planos, pois Deus não pensa nem age como os humanos.
Por essa razão, eu lhes digo: parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Veja o que acontece no corpo quando você está tendo uma crise de ansiedade. O cérebro começa a liberar cortisol e serotonina. Isso faz com que a respiração fique ofegante, logo uma forte falta de ar. Essa descarga de adrenalina faz com que seu coração acelere e o peito começa a doer e apertar. Essa mistura de sensações faz com que suas pernas e braços fiquem agitados. Isso tudo provoca uma sensação de que está morrendo. Outros sintomas são fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, boca seca e hipersensibilidade de paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que podes perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos. Caso tenha uma crise de ansiedade e se depare com algum desses sintomas, procure um médico. Meu intuito aqui é te deixar informado sobre curiosidades do corpo humano, doenças e seus sintomas. It's caught in the crossfire.